Boa noite, pessoal! Estamos aqui com mais uma aula de quantitativa. Hoje é a nossa aula 4. A gente vai continuar falando sobre tratamento de dados, só que agora a gente vai falar sobre os erros, absoluto e relativo, e também sobre o teste Q. Então, nossa aula erros de uma medida e teste Q. Então, vamos lá. Erro absoluto. O que é o erro absoluto? Quando você tem um determinado padrão de medida e você mede outras coisas que tem que seguir aquele padrão, o valor daquilo que você mediu, o tanto que ele difere do valor real, do valor que ele tem que ser, esse valor padrão, é considerado seu erro absoluto. Então, aqui está falando, erro absoluto de uma medida é definido como a diferença entre o valor medido e o valor verdadeiro de dada grandeza. E como é expresso isso? Isso é expresso através dessa forma. Sempre observando que essa forma é em módulo. O que é em módulo? Em módulo quer dizer que ela não vai ter sinal, nem positivo nem negativo. Mesmo que você tenha um número menor, subtraindo o número maior, o seu valor você vai estar sempre positivo. Você vai colocar ele sempre como positivo. Você não vai expressar o sinal negativo. Então, o erro absoluto é igual ao valor medido menos o valor verdadeiro, que é o valor que seria, o valor que era para ter sido, o seu valor que foi menos o que era para ter sido. Erro relativo. O erro relativo ele é expresso em porcentagem. Então, você vai descrever quantos por cento aquela medida que você fez variou do valor real. E como eu expresso isso? Através dessa forma. Repare que essa parte aqui de cima, que é o valor medido menos o valor verdadeiro, é o seu erro absoluto. Então, quando você acha o erro absoluto, você já pode colocar ele aqui na parte de cima da forma. Eu vou dividir ele pelo valor verdadeiro e multiplicar por 100. A minha resposta vai dar em porcentagem, certo? Desvio. Desvio é uma quantidade que o seu valor variou da média. Então, o outro a gente tem os erros, é o tanto que ele variou do valor que era para ser. E aqui é o tanto que os valores variaram de acordo com a média. Então, para isso, você tem que achar a média primeiro para achar os desvios. Tem o desvio relativo e desvio absoluto. Qual a diferença? Os dois você faz da mesma forma. A diferença é que o relativo vai te falar se variou para mais ou para menos, porque não está em módulo. Agora o absoluto ele está em módulo, só vai falar quanto variou da sua média, mas não vai te dizer se foi para mais ou para menos. E o relativo ele te diz se foi para mais ou menos. Aqui nós temos um exemplo de cálculo de erro absoluto e relativo. Então, nessa questão, o teor verdadeiro do cloro num dado material é 33,30. Mas o resultado encontrado por um analista foi de 32,90. Calcular o erro relativo e o erro absoluto. O que está falando nessa questão? Que era o material, o valor padrão dele é para dar 33,30. Mas na hora que alguém realizou a medida, ele deu 32,90. Qual foi o erro disso? Quanto que variou disso? Então, primeiro eu calculo o erro absoluto, que é o valor medido menos o valor verdadeiro. Eu tenho aqui, sempre em módulo, não tem sinal. E o erro relativo é quantos por cento? Então, eu vou pegar o absoluto, dividir pelo valor verdadeiro, multiplicar por 100. Vai dar 1,2%. Quer dizer que esse valor variou do valor verdadeiro 1,2%. Rejeição de resultados. Tem resultados que são afetados por vários fatores, tipo a balança pode ter dado algum defeito no meio dessa medição, o vento do ventilador que bateu na balança e interferiu no resultado, o equipamento de vocês, várias pessoas medindo a mesma coisa, tudo isso interfere no resultado. Então, alguns erros grosseiros podem ser rejeitados caso exista alguma razão química ou instrumental que justifique a rejeição do resultado. Existem vários testes estatísticos para rejeitar resultados. No caso aqui, a gente vai utilizar o teste Q. Quando o resultado não estiver de acordo com os dados resultantes, então tem vários dados lá e tem um valor
tá muito fora, são os outlines que fala. Tem como saber se você pode rejeitar ou não, através do teste Q. Ele vai ver de todos aqueles resultados que você tirou de uma amostra, quais deles você vai poder usar e qual deles você vai ter que rejeitar ou não. Então, como que eu faço o teste Q? O teste Q, primeiramente, você vai utilizar uma fórmula, que é a fórmula do teste Q ou teste de Dickson. Então, vamos lá. Aqui é o seu valor Q, que vai ser o seu Q calculado, que é o valor que você vai achar. Você vai pegar o valor suspeito menos o valor mais próximo e dividir pelo maior valor de todos os seus dados menos o menor valor. Essa parte de baixo também é chamado de faixa, que você vai calcular. Então, agora eu vou passar passo a passo para vocês como que eu calculo o teste Q. Então, aqui, antes de calcular também, é importante dizer que a gente vai comparar os resultados. Esse que a gente está calculando, que é o Q calculado, que vai ser através da fórmula, você vai comparar com o Q da quantidade de amostras que você tem, com o Q tabelado, que é um Q que já existe numa tabela, certo? Aqui é a tabela que eu falei. E você, quando não estiver especificando no exercício qual é o limite de confiança que você vai utilizar, você utiliza o de 95. Como funciona essa tabela? Aqui eu tenho o número de observações, que é a quantidade de dados que eu tenho. Se eu tiver 3 dados, eu vou olhar nessa linha aqui. Então, meu Q crítico, que é o meu Q tabelado, ele vale 0,970. Agora, se eu tiver 9 dados, eu vou olhar aqui nessa linha, meu Q crítico vale 0,493. E assim vai depender da quantidade de números que você tiver, de amostras, e de qual intervalo de confiança você vai utilizar. Você vai ver aqui em qual você vai utilizar. Esse é o seu Q tabelado, Q crítico também. Primeiro passo, eu vou pegar todos os meus dados e vou colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Então, se eu dei lá todos esses valores, eu vou pôr primeiro meu valor menor, 15,0, e vou pondo ele em ordem crescente até chegar no último, certo? Primeira coisa que você tem que fazer. Segunda coisa, calcular a faixa. A faixa é aquela parte de baixo que vai estar na fórmula do Q, certo? Como que eu calculo a faixa? Maior valor menos o menor valor. Então, aquele último que você pôs na ordem crescente menos o primeiro. Calculo a minha faixa. Aqui minha faixa 0,9. Calculei a faixa é o que vai ficar na parte de baixo da fórmula. Agora eu vou calcular a parte de cima. Como que eu calculo? Agora é a parte que eu vou testar os números, certo? Primeiro eu testo o menor valor, que é o primeiro. Como que eu vou testar ele? Eu vou pôr primeiro meu menor valor menos o valor mais próximo. O que é o mais próximo do primeiro valor? O segundo. Então, vou pôr o primeiro menos o segundo dividido pela faixa. Vai dar um valor de quê? 0,3. Eu vou comparar esse valor com o valor da tabela. Então, vamos lá. Eu tenho 10 dados, certo? Então, vou olhar nessa linha aqui. O meu Q não é 0,3? O 0,3 ele é maior ou menor que 0,466? Ele é menor. Então, quando o seu valor do seu Q é menor que o da tabela, ele é aceito. Então, o meu primeiro valor é aceito. Então, ok. Já que o meu primeiro valor é aceito, eu vou testar o último valor agora. Daí eu vou pegar lá o último, que no caso é o 15,9, fazer menos o mais próximo, que no caso é o anterior, dividir pela faixa. O valor, se der menor que isso aqui, também é aceito. Tanto o primeiro e o último aceito, acabei e eu vou falar que todos os meus valores são aceitos. Resolvi minha questão. Mas, se o meu primeiro lá já der rejeitado, o valor é maior que isso aqui, o que eu faço? Eu tiro aquele valor dos meus números, ele foi rejeitado, certo? Então, eu cancelo ele e começo tudo de novo, utilizando o meu segundo número como número menor. E vou testar. E assim eu vou testando até que o primeiro e o último seja aceito. Então, se o meu valor menor for aceito, então o maior testado. O processo é repetido até que o maior ou o menor seja aceito. Toda vez que você tiver um valor rejeitado, você cancela ele e começa tudo de novo.
Começando tudo de novo, vai mudar a sua faixa. Por que vai mudar a sua faixa? Porque você vai ter o seu número maior ou menor mudou. Você cancelou os outros. E também vai mudar o seu tabelado, porque você tinha 10 números, você tirou um, vai ser 9. Então, tudo isso vai mudar. Por isso tem que começar de novo quando você rejeitar algum valor. Se o valor menor for rejeitado, você deve determinar a faixa novamente e repetir o processo até que o maior ou menor seja aceito. Exercícios. Aqui tem alguns exercícios para vocês poderem testar. O teste Q vai ser só fazendo os exercícios, só resolvendo um por um que vocês vão conseguir pegar mesmo, porque ele é um processinho longo, principalmente quando der valor rejeitado. Então aqui, nesse primeiro, o que você vai fazer aqui? Você vai calcular a média das medidas e o erro relativo. Esse erro relativo é em cima da média, tá? Você não vai fazer um erro relativo para cada um, mas você vai calcular o erro relativo do analista 1 e do analista 2. A segunda, você vai fazer o teste Q desses valores com um intervalo de 90%. Então, nessa tabela, você vai olhar a coluna do 90%. Terceiro, você também vai fazer o teste Q desses valores e também com intervalo de 90%. Quarto, você vai fazer o erro absoluto e erro relativo. Quinto, você também vai calcular o erro relativo e absoluto, só que nessa, aqui tá falando assim, devido na amostra for, quando sua amostra quando sua amostra valer isso. Então você vai fazer para cada uma dessas alternativas o erro absoluto e o erro relativo. 6. O 6 também você vai fazer o teste Q. Então, com 90% de confiança, igual aos outros, você vai fazer para o A e para o B e ver qual que está sendo rejeitado e ou se estão todos aceitos. Não vale pegar e colocar lá todos aceitos, todos rejeitados. Tem que mostrar todo o cálculo, senão não tá valendo, tá? No teste Q não vale pôr só o resultado lá. Essa foi a nossa aula de Química Quantitativa, nossa quarta aula. Façam os exercícios, qualquer dúvida é só me enviar por WhatsApp, eu vou tirar a dúvida de vocês. Faça com calma, coloque todos os cálculos, tudo passo a passo no caderno para vocês aprenderem, não vá pulando etapa porque atrapalha na hora de vocês voltarem depois da matéria e ver o que fez ou não. Por enquanto é só isso. Essa matéria também, esses exercícios também são para entregar, tá? Depois vocês tirem foto e enviem para mim. E até a próxima aula. Um abraço. Tchau, tchau.